Boa noite a todos. Eu vou só falar um pouquinho aqui de como é que vai ser o nosso cronograma, tá? Daqui a pouco eu exibo aqui a tela. Estou só preparando aqui a documentação a ser exibida. E eu já planejei, inclusive na outra turma que eu dei aula, né? Eu já comentei isso e já está mais ou menos meio que firmado, que é essa aula, né? Dá para a gente concluir esse conteúdo da segunda unidade, né, que ele é bem curtinho. E próxima aula a gente resolve os exercícios. Então, no caso, abrindo aqui o. Sei que é pequenininho, mas acredito que dê para ver, né? Hoje a gente fecha, dia 11 a gente faz os exercícios, aí eu passo mais uma atividade para vocês, né? Ao longo dessa semana aqui, talvez até quarta-feira. Não sei, eu vou ver com a data, acho que, sei lá, até terça, quarta, não sei. Porque esses 2 dias aqui, o dia 17 e o dia 18, vai ser os dias da reposição. E provavelmente faz reposição o aluno que ficou entre 3 e 5, né, em alguma das unidades. Eu acredito que quem for fazer é quem faltou. Né? Até o momento, as notas foram bem interessantes, né, da atividade que eu passei. Bem diversificado, inclusive a maneira de escrito, né, isso já. Por mais que as respostas exista esse fator de compartilhamento mais simples, né, mas existe essa preocupação de cada um escrever do seu jeito. E isso é satisfatório, né? Você tem que parar, tem que pensar, escrever, né, que é um exercício difícil, né? Isso, assim, para quem vai seguir ou pretende seguir vida acadêmica, né, tem que esse exercício tem que existir, né, que é o da reescrita, né? E eu vi assim que estavam todos praticamente, né, assim, de forma geral, todos os textos que eu vi, assim, um ou outro, que alguém se perdeu ali nas ideias, mas raríssimos casos mesmo. No geral, eu me sinto, né, extremamente satisfeito. E como eu já tinha feito a aula de correção, né, aí eu nem cheguei a comentar muito nos exercícios, assim, na atividade. Já fui colocando mais a nota, porque né, já foi feita a correção. Tá. Então, o conteúdo que a gente vai ver hoje é a continuação do anterior, né, lógico, e no conteúdo anterior a gente chegou aqui no Teorema das Colunas. Chegou, que eu digo, a partir desse conteúdo que a gente vai ver hoje, né, a gente viu até o Teorema das Linhas, né, inclusive a gente também provou o Teorema 5, né, que depois de provar desse Teorema 5, o Teorema 1 é uma aplicação direta desse teorema, e o Teorema das Colunas e o das diagonais, a gente vai ver que são idênticos. Né? Esse princípio que a gente viu aqui, essa proposição que fala da combinação complementar, é o que diferencia eles. O teorema das colunas é como se fosse assim, o teorema das colunas eu usasse termos com esse formato. E se eu usar os termos com esse formato, que são idênticos, né, aí dá o teorema das diagonais, ou seja, um é análogo ao outro. Tá? E depois a gente vai ver algumas aplicações. Bem simples também. Aí tem alguns teoremas, esse teorema que se refere a posicionamento no triângulo, né, tem até a metade, mais ou menos, né, até a metade de cada linha, né, os termos crescem, é isso que está dizendo aqui. E o caso contrário eu não coloquei, mas seria, né, quando o P é maior do que isso, né, ou seja, na outra metade da linha de cada
do triângulo, né, de cada linha do triângulo, aí os termos são decrescentes. Né? Essa ideia, a ideia do teorema bem por cima. E a gente fecharia essa parte dos coeficientes com aplicações aqui em números não naturais. Né? Aí eu vou mostrar, né, uma mudança aqui na escrita da fórmula, né, me permite usar outros números. Não chega a ser a função gama, que é a generalização desses coeficientes binomiais. Mas é uma aplicação que a gente justifica alguns fatos. E o binômio de Newton, como já foi provado, né, a gente só vai fazer aqui a leitura dessa proposição, que também são fatos que nós conhecemos. Aí eu resolvo um exemplo e termino. Né? Então, isso é o que vai ser essa discussão de hoje. Tá? Ok. Então, vamos à ideia aqui do teorema das colunas. Para isso, a gente vai pegar aqui vamos refazer, né, o triângulo para a gente visualizar alguns fatos até ver esse, né, que a gente tá propondo, né, no caso o teorema aqui das colunas. Então a demonstração dele é simples, né? O teorema das colunas existe um termo que praticamente ele se remete à soma de uma coluna inteira, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, pelo menos a ideia. Deixa eu pegar aqui, sei lá, a linha pésima, digamos assim. Ok, então nós sabemos que se a gente desenvolver cada número desse, né, a gente gera esse triângulo. Inclusive, a relação de Stifel também me dá como gerar cada linha. Né? Nós sabemos que a soma de dois elementos, né, vai dar que está abaixo do segundo. Né? Se eu somo elementos em sequência. Isso é o que diz a relação de Stifel. Então, por exemplo, se eu pegar alguns casos aqui simples, só para a gente visualizar. Se eu somar a coluna, essa coluna até aqui, por exemplo, a gente sabe que isso aqui dá 6, né? Que nada mais é do que esse elemento aqui. Aí, por exemplo, se eu somar esse aqui, vou pegar mais uma linha que é a próxima linha, que é 1, 5. Por exemplo, se eu somo daqui até aqui, então essa soma aqui dá 10, né? Que no caso, eu sei que o elemento abaixo dele é 10, mas o que faz a referência aqui no triângulo, no triângulo é esse carinha aqui, tá? Ou seja, tem o último cara da coluna, né? Aí a gente pega o da direita, o abaixo do da direita. Ou seja, o próximo aqui na diagonal, digamos assim. Então é assim que funciona. Tá, e lá no teorema está escrito assim. Vou pegar aqui o documento. O documento está escrito como combinação, né? Que é a mesma coisa do número binomial. E eu vou só reproduzir aqui da maneira como a gente está escrevendo, né? Então, o teorema das colunas nada mais é do que isso aqui. Né?
seja, imagine aqui que eu fixo a coluna P, né, e faço variar só a linha, né? Linha P, esse cara aqui está abaixo desse, né? Aí eu vou somar todos esses até esse aqui. Aí, pelo que a gente está vendo aqui, né? Ele tem que ser o cara que está na linha abaixo e na coluna à direita, né? Que é tem que estar na diagonal em relação ao último, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, ele é 4,2, né? Então, se eu somar, só escrevendo, né? Esse cara aqui é o 2,2, né? Que ele está na segunda linha, que é justamente esse carinha aqui. Mais esse carinha aqui é o 3,2 e esse aqui é o 4,2. Aí, de acordo com o teorema, isso aqui vai dar esse carinha aqui, que é o cara que está na linha abaixo, ou seja, na linha 5, e na coluna, essa aqui é tudo segunda coluna, coluna 2, né? Aqui, ó, coluna 0, coluna 1, coluna 2. No caso, ele vai estar na coluna 3, né? Então, é isso que diz aqui o teorema das colunas, né? Isso aqui é um caso simples. E numericamente a gente já visualiza, né? Que essa conta bate, né? Tá, olhando aqui no triângulo, né? Fazendo uma extensão disso aqui, então seria pegar isso aqui, né? P mais 1, né? Estou pegando aqui na pésima linha e vou somar aqui os elementos respectivos aqui das colunas. Então seria P mais 1, aí P mais 2, né? Até P mais N. Aí, de acordo com o nosso teorema, ele tem que dar o carinha da direita, né? É o P mais N, P mais 1, né? Ou seja, está aqui na mesma linha, que é indicado pelo elemento de cima, e P mais 1 indica a coluna, é a coluna ao lado dessa, né? E o de baixo, P mais N mais 1, que é a linha abaixo, mas na mesma coluna desse cara aqui. Então, o que o teorema diz é isso, né? Se eu somar esses elementos, eu vou gerar esse carinha aqui, como eu exibi aqui no exemplo. Esse exemplo simples aqui. Tá, e como seria a demonstração disso? Né? Então, para demonstrar isso, eu vou utilizar a relação de Stiefel. Tá? E na relação de Stiefel, o que eu vou usar, eu vou fazer o seguinte. A gente vai ver mais na frente, né, que esse carinha que eu colocar agora, que no caso é o P mais 1, ele não é escrito no triângulo, porque ele vai dar zero. Tá? Esse aqui já vai existir, né? Esse aqui é o P mais 1, P mais 1. E assim vai. Esse aqui é o P mais 2, P mais 1, e assim segue. Então, eu estou escrevendo esses elementos aqui porque a gente vai escrever a relação de Stiefel usando esses. O que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar esse carinha, somar com esse, que eu sei que é zero, e isso aqui vai dar o cara que está abaixo. Né? Se eu somo dois em sequência, é isso que me diz a relação de Stiefel, o resultado é o cara que está abaixo da direita. Né? Então, isso aqui vai dar P mais 1, P mais 1. Tá, e se eu somar esses dois, né, eu vou ter P mais 1, P mais P mais 1, P mais 1. Ele vai me dar o de baixo, né? Eu estou somando esses dois agora.
vou obter esse carinha aqui, né? Então, vamos escrever isso. Vai dar P mais 2, P mais 1. E vou fazer isso até o final. Tá? Vou somar tudo isso até a soma desses dois, né? P mais N, P mais P mais N, P mais 1. E eu sei, pela relação de Stifler, que vai dar esse último elemento aqui. Tá? Destacado. Ok. Aí, o que a gente percebe nessas somas? Que tem repetição de termos, né? Esse termo aparece aqui. Se a gente escrevesse a próxima linha, né? Que ia ser P mais 2, P mais 2, P mais 1, né? Seria abaixo dessa. Ou seja, esse carinha aqui já aparece aqui, né? Então tem repetição de termos, né? Aí imagine o seguinte, que eu vou somar dos dois lados, eu vou somar tudo isso aqui. Vou somar tudo isso, e isso vai ser igual à soma dos elementos desse lado. Tá, e quando eu tenho termos iguais dos dois lados de uma igualdade, esses termos a gente pode cancelar, né? Consequentemente, né, vai ter cancelamento desses termos aqui, né, até esse último aqui. Não sei se todo mundo conseguiu enxergar essa ideia do que eu falei, né? Aí nós sabemos que esse cara daqui, né, eu já peguei de propósito um cara fora do triângulo, né, no caso à direita aqui do nosso triângulo, consequentemente ele vai dar zero, né? Mais adiante eu vou mostrar o porquê que esses termos vão dar zero, né? Vou mostrar um exemplo desse, né? Então esse cara aqui dá zero e o que foi que sobrou, né? Sobrou exatamente os termos aqui da soma da minha coluna, né? Sobrou exatamente os termos aqui da minha coluna, né? O número binomial PP, né? P mais 1P até o P mais NP, ó. E, como eu falei, né, tudo que eu somar do lado esquerdo tem que dar a soma do lado direito. E a soma do lado direito sobra só esse termo, que é esse aqui. Né? Ou seja, essa é a demonstração, tá? Então está provado. Como a relação do Stifler a gente já sabe que ela é verdade, né, que já foi provada anteriormente. Então, isso aqui é suficiente para mostrar aqui a nossa soma. Ok. Agora a gente vai ver como funciona isso, né? Como é que isso funciona na prática. Então, vou pegar aqui um exemplo. Vamos ver aqui como funciona isso. Então, o exemplo seria esse. Né? Determinar essa soma aqui, né? Que é os termos 1 vezes 2 vezes 3, né? 2 vezes 3 vezes 4, até esse aqui. Né? Ou seja, eu estou somando produtos de termos em sequência. Tá, então, deixa eu aproveitar esse espaço aqui, né? Fazer a continha aqui. Bom, então vamos escrever aqui a soma que a gente quer. Daqui a pouco eu pôr o número do exemplo. Né? Quero essa soma aqui, né? Os termos em sequência até Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é escrever esse somatório de outra maneira, tá? Então, vamos escrever assim, isso aqui vai ser a soma, aí eu vou impor aqui uma variável, né, que vai variar, no caso de 1 até 50, né?
Então, sei lá, vou pegar um certo K, variando de 1 até 50, e vou criar esse tipo de estrutura, que é produtos em sequência. Então, a primeira seria K vezes K mais 1, vezes K mais 2. Né? Então, se eu substituir aqui o K por 1, vai dar exatamente essa primeira parcela, né? O K sendo 2 dá exatamente essa, e o K sendo 50, né? Vai dar a última, ou seja, está aqui estruturado o meu somatório. É o meu somatório, né? Pelos produtos. Tá, o próximo passo disso é transformar isso num número binomial, num número dessa estrutura. Então, o fato de eu ter escrito termos em sequência, né, a gente sabe que com isso eu posso transformar esse produto num fatorial. Então, o que, que eu vou fazer? Né? Aqui eu vou completar esse produto para virar um fatorial. Né? Em cima e embaixo, se possível. Então, está aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou escrever K mais 2 fatorial. Desculpe, vamos por partes, né? Escrevi aqui na ordem inversa, né? E aqui eu vou escrever K menos 1 fatorial, que seria os termos que viriam aqui na sequência após o K. Tá, do jeito que eu escrevi aqui, eu estou alterando, né? Os termos, mas aí, para não alterar, eu vou colocar esse termo aqui no denominador. Tá, então, do jeito que está escrito, isso é um arranjo, né? Mas aí eu preciso transformar isso numa combinação, porque esses termos que a gente tem trabalhado, né, são combinações. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Só escrevendo como é que ficou, né? Ficou assim, ó, K mais 2 fatorial, K menos 1 fatorial. Está faltando mais uma parcela aqui, e a combinação ela tem essa característica, a seguinte característica, que eu vou dizer agora. Se eu somo esse termo aqui com o próximo termo, tem que dar o K mais 2, para se transformar num número binomial ou numa combinação. Bom, se aqui tem menos 1, né, para chegar em 2 positivo, está faltando 3. Então, está faltando aqui o 3 fatorial, sendo que é a mesma coisa do que aconteceu aqui. Né? Se eu só inserir aqui no numerador, eu estou alterando o meu número. Eu só inseri no denominador também, né? Então eu tenho que inserir isso aqui no numerador. Tá, então agora a gente tem condição de escrever como número binomial. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, esse 3 fatorial, ele vai acabar sendo uma constante para cada substituição de k aqui. Aqui eu vou ter um número binomial e aqui eu vou ter uma constante. Como isso aqui é uma soma e essa constante vai aparecer em todas as parcelas, eu posso colocar ela em evidência, tá? Inclusive colocar fora do somatório se eu quiser, né? Porque esse 3 fatorial vai aparecer em todas as parcelas. Aí como ficou aqui dentro, né? Ficou o número binomial k mais 2, 3, né? Ou, sei lá, a combinação de k mais 2, 3 a 3, ou eu posso escrever esse mesmo número assim, que é a combinação complementar, né? Não sei se vocês lembram disso, mas tá aqui a combinação complementar. A combinação de NP a P é a mesma coisa da combinação de N menos P a N menos P. O que, que a gente observa? Que se eu pego N menos P e somo com P, vai dar N.
Então, essa é a característica das combinações complementares. Então, o que a gente observa? Se eu somar k menos 1 com 3, vai dar o k mais 2. Então, significa que essas duas combinações aqui, né, ou esses dois números binomiais, são complementares. Qual é a diferença aqui dessas duas contas? É que essa primeira conta aqui, ele cai no teorema das colunas, que até o momento a gente conhece, inclusive. E essa conta aqui, ele cai no teorema das diagonais. Mas, como eu falei, né, como esses dois caras são complementares, ou seja, são idênticos, né, aqui no nosso contexto, a aplicação de qualquer um dos dois é satisfatório. É lógico que a gente vai aplicar isso porque a gente conhece o teorema das colunas. Então, vamos aplicar aqui, né? Esse aqui mais adiante a gente pode voltar para esse exemplo, né? Quando eu comentar aqui do teorema das diagonais. Mas por hora, vamos fazer essa continha aqui com esse caso, né? O teorema das colunas. Então, abrindo aqui o nosso somatório, né? Só para a gente enxergar como é que está ficando aqui. Quando K for 1, aqui vai dar 3 a soma, né? Então, vai dar esse número binomial. Quando K for 2, que é o próximo, né? Aí 2 mais 2 aqui vai ser 4. Né? E isso vai até... Quando K for 50, né? Vai dar 52, 3 a 3. Tá. Aí, o que o teorema das colunas me diz, né? Quando eu somo aqui uma coluna, né? Ele vai dar exatamente o elemento que está à direita e abaixo do último elemento aqui da soma. E no nosso contexto aqui, o último elemento é o 52, 3. Aí o que isso significa? Que essa minha soma inteira, ela vai equivaler ao termo que está na posição 53 e na quarta coluna, de acordo com o teorema aqui das colunas. Né? Ou seja, aqui... Boa noite, Leonardo. Aqui já está resolvido. Né? O teorema das colunas. Aqui eu não preciso fazer, né? Esse número... calcular esse número binomial é relativamente fácil. Né? Aplica aqui a combinação, 53, 4 a 4. Acabou-se. Tá? Então está resolvido aqui. Né? Esse aqui vai ser o valor desse somatório aqui. Muito bem. Bom, tá. O exemplo 3 e o exemplo 4, né, enquanto eu faço aqui os comentários, dá um feedback para mim, o que vocês estão até o momento, né, se está tudo claro ou se precisa alguma coisa a gente debater. Enquanto vocês me dão esse feedback, esses dois casos aqui se assemelham com a ideia do exemplo anterior. Ok. A diferença é só como eu rearrumo esses termos polinomiais. Então, eu vou dizer só como é que a gente faz, tá? E depois que eu comentar isso, né, vocês vão visualizar que o caminho é semelhante ao que a gente fez anteriormente. Bom, percebam, primeira coisa, que aqui eu tenho termos em sequência, né? Isso me possibilitou eu escrever como um número binomial, né? Que ele está em função do fatorial, e o fatorial são termos em sequência. Tá, então, por exemplo, eu vou efetuar aqui o somatório, né? Do i ao quadrado. Isso usando, né, os números binomiais. Tá, e como é que eu construo, né? Como é que eu mudo essa escrita de tal maneira que eu possa escrever dessa forma? Bom, eu sei que
eu quero termos em sequência. Então, por exemplo, eu vou pegar aí e vou pegar e mais um, por exemplo. Esse produto aqui vai dar i ao quadrado mais i. Porém, o nosso termo inicial é só i ao quadrado. Ou seja, aqui eu vou ter que retirar alguém, no caso é i. Então, que no caso eu tenho que retirar daqui, né? Aqui eu vou ter que retirar alguém. Então, meu i ao quadrado, a gente vai reescrever assim, como i mais 1 vezes i, né? Deixei aqui os termos em sequência, menos i. Então, é assim que a gente aí aplica o processo anterior. Aqui está em sequência, né? Eu sei que esse aqui não está, mas aí já, assim, dá para aplicar de uma maneira mais simples aqui, direto, né? Bom, então é assim que a coisa funciona, né? Inclusive para esse caso também. Então eu vou deixar esses dois aqui para vocês exercitarem, tá? E na próxima aula que vai ser de exercícios, né? Como são poucos exercícios que a gente vai trabalhar, né? Só tem 4 exercícios e basta eu fazer um de cada, aí eu posso resolver, né? Caso alguém queira ah, esse caso aqui. Pelo menos um dos dois. Aqui segue a mesma ideia, né? Eu sei que quando a gente fizer aqui a distribuição, né, vai ficar i ao cubo, né? E para os termos de i ao cubo segue a mesma ideia, né? A gente vai pegar i vezes i mais 1 vezes i mais 2 menos alguém, né? Então a gente abre aqui os produtos, né? Aqui vai aparecer o i ao cubo e todas as outras parcelas que aparecerem aqui, o a vai ser exatamente elas, né? Eu vou retirar elas, enfim. E depois eu escrevo isso aqui, né? Aí pronto, eu tenho aqui termos de sequência e tal. Né? Então, a coisa procede, o primeiro passo sempre é esse, né? Procurar escrever o meu polinômio como termos de sequência, retirando os seus excessos. Né? Aí a gente aplica o processo como a gente aplicou aqui, né? Aplica o teorema das colunas ou das diagonais. Ok. Essa é a ideia, pelo menos superficial. Tá. Agora vamos comentar aqui a ideia do teorema das diagonais. Então, aqui eu tenho uma diagonal, tá? Ou seja, a variação de uma unidade nos termos das linhas, né? que se refere às linhas, e também a variação de uma unidade no que se refere às colunas, né? Então, isso me dá uma diagonal, e eu tenho aqui que a soma desses termos vai dar exatamente isso. Bom, então, vamos só escrever isso aqui, né? Então, o teorema das diagonais, ele escreve assim, né? N0 mais N mais 1, mais N mais 2, 2, né? Isso aqui vem até N mais P. E esse teorema me diz que essa soma equivale a só esse número binomial. Ou seja, a coluna é a mesma do último, né? É o elemento que está abaixo. Só conferindo, é exatamente isso. Tá, então como é que a gente prova isso? Né? Bom, a prova seria usar o teorema das colunas, né? Como eu disse, eles são análogos, né? Mas até então aqui a gente não sabe dessa informação. Então
Aqui a gente vai fazer o somatório, né? Eu vou só escrever essas parcelas em função do somatório, então o N aparece em todos. Aqui na parte superior é o N mais alguém, tá? Então, sei lá, o N mais um certo I, né? Aqui é variável. E embaixo, né, ele varia do zero até P, né? No caso aqui, o primeiro termo eu posso dizer que é N mais zero, e esse termo de baixo é zero, né? Então, sei lá, eles se repetem aqui, ó, 1 e 1, 2 e 2, P e P. Tá, e esse I vai variar de 0 até P. Tá. Se a gente for usar as combinações complementares, o que isso significa, né? Significa que eu vou pegar aqui um termo, eu vou escrever aqui o que falta aqui para dar essa soma. E no caso, falta N. Né? Se eu somar esse N com esse I, vai dar N mais I. Então, peguei essa igualdade que eu fiz aqui, indiretamente, é a aplicação da proposição 2. Tá? Eu troquei a, o meu termo binomial por um dessa forma. Ok, aí aqui se remete ao teorema das colunas. Vamos só ver como é que fica a escrita, né? Então, vai variar só o ia. Os n's aqui serão fixos. Então, aqui vai ser nn, mais... Aqui agora vai ser... Deu nn quando o i foi zero, né? Agora, quando o i for 1, isso aqui vai dar n mais 1n. E isso vai seguir até n mais p, n. Ok. Aí, o que diz o teorema das colunas, né? Me diz que isso aqui vai ser o cara que está na linha abaixo, desce, né? E à direita, desce, n mais 1. Tá, aqui não está igual. Mas aí, como aqui a gente aplicou as combinações complementares, aqui eu também vou aplicar a combinação complementar. Então, se eu somar esse cara com esse, de fato dá o de cima. Né? Consequentemente, os dois são idênticos. E se os dois são idênticos, então está aprovado. Né? Então, de fato, essa soma dá isso aqui. Né? Sendo que aqui eu escrevi o seu complementar. Bom, então está aprovado o teorema das colunas, das diagonais, desculpe. E, inclusive, esse aqui a gente pode resolver né, usando o teorema das diagonais, que seria abrindo aqui esse somatório. Né? Mas vamos fazer aqui embaixo, só para a gente visualizar como fica a aplicação. Né? Então, aqui vai ficar, quando K for 1, aqui vai ser 3, 0, né? Mais, quando K for 2, aqui vai ser 4, 1. E isso vai seguir até quando K for 50, né? Aqui vai dar 52 e 49. Bom, pelo teorema né, das diagonais, então, essa soma aqui tem essa cara aqui, né? Pode observar, o meu n está sendo 3, tá? E aqui embaixo está variando de 0 até p, né? Ou seja, de 0 até 49. Então, eu vou olhar para o último número aqui. E o último número aqui, porque esse resultado é baseado nesse, né? Eu só estou adicionando, estou colocando o cara que está abaixo desse, na mesma coluna. Então, eu vou fazer isso, eu vou pegar o cara que está abaixo desse nessa mesma coluna. Então, vai ser o cara, 3 fatorial, estou só repetindo esse carinha aqui, vezes 53, 49. Bom, aqui não está idêntico, assim, com os mesmos termos, porém, se eu somar 49 com 4, vai dar 53, significa que esses dois termos são complementares, então, de fato, dá a mesma coisa.
Tá? Ou seja, aí a gente tem duas opções, né? São análogos, né? Tanto o teorema das diagonais como o teorema das colunas. Aí é questão de opção, na hora da resolução, tá? Inclusive para esses dois também, tá? Vocês podem resolver usando o teorema das colunas ou das diagonais. Tanto faz. Tá. Esse teorema aqui eu não vou resolver, mas eu vou dizer. A ideia dele eu sei que eu comentei, mas a ideia desse teorema seria o seguinte: ele está só me dizendo que até a metade de cada linha, né, ou sei lá, mais ou menos a metade de cada linha, os termos crescem, né? Se a gente olhar aqui, ó, tem um crescimento, no caso do 1 para 2, teve um crescimento, do 1 para 3, 1 para 4 para 6, teve um crescimento, 1 para 5 para 10 também teve um crescimento, ou seja, quando eu olho os termos até mais ou menos a metade de cada linha do triângulo, eu estou olhando termos crescentes. É isso que está dizendo o meu teorema. Tá? Se eu pego aqui as colunas menores do que isso daqui, em cada linha, a gente tem termos crescentes. O caso contrário, a gente tem termos decrescentes. Como seria a demonstração desse teorema? É abrir essas duas combinações e começar a desenvolver e simplificar ao máximo. Quando a gente fizer isso, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Tá? Então, isso seria a demonstração desse teorema. É bem simples, é só trabalho de encaixe, né? De fatorial, de cancelar termo, de dividir as parcelas por números. Como esses dois números, eles são números que estão no triângulo de Pascal, então todos eles são naturais, né? Então, isso faz com que eu possa dividir sem problema nenhum, né? Sem me preocupar com a mudança aqui da desigualdade. Enfim, essa é a ideia, tá, do teorema. É bem simples ela. Isso aí não é tão necessário assim que eu prove aqui em aula. Ok. Aí agora os comentários finais, né? A gente agora vai para os comentários finais, que é o primeiro comentário que eu vou fazer é a escrita dos meus números binomiais usando números não necessariamente só naturais, né? Aqui tem um racional, um inteiro, e um caso onde a parte de cima é menor do que a de baixo. Né? Aí vocês vão visualizar por que isso dá zero. Né? Ou seja, o meu triângulo eu poderia considerar como uma grande matriz, porém essa matriz teria que a parte superior toda idêntica a zero, né? Pelo desenvolvimento dos números. Né? E a parte inferior teria todas essas propriedades que a gente vem comentando. Então, vamos só mostrar uns casos desses. Né? Então, o que foi que ele fez? Né? Ele pegou o meu número binomial e ele escreveu de outra maneira. Né? A gente sabe que uma maneira tradicional seria essa, de escrita, e outra maneira, no caso, ele eliminou esse termo. E como foi que ele fez isso? Né? Ele começou a desenvolver aqui a parte superior, né? Até n menos p, n menos p menos 1, e o próximo termo é n menos p, né? Porque aqui está sendo maior. Deixa eu ver assim. Né? Que a tendência n menos 1, aí o próximo n menos 2, né? Ou seja, os próximos, esse termo é maior. Né? Então, esse termo tem que ser maior do que esse. De fato, está aqui, né? Aqui eu escrevo fatorial, né? Que vai até, no caso, vai até 1.
e só copiando os termos daqui de baixo, P fatorial, N menos P fatorial. Então, esse aqui cancela com esse. Então, meu número binomial, ele pode ser reescrito assim, né? N menos 1 até, fazendo jogo de sinal aqui, N menos P mais 1, sobre P fatorial. Ok, então, o primeiro número que tem lá é 1/2 e 3. Então, na hora de substituir, né, a gente só tem que ver onde esse número vai parar, né, que ele tem um fim aqui. Ó. Então, vamos escrever, fazer isso. Né? Então, isso aqui é 1 sobre P fatorial, que no caso é 3, né? Meu P é 3. E o meu N, no caso, é 1/2. O próximo é 1/2 menos 1, que vai dar menos 1/2. E isso aqui vai até meu N, que é 1/2, menos P, que é 3, mais 1. É a última parcela nossa. Né? Só ajeitando essas continhas aqui, 1 sobre 3 fatorial. Aqui vai dar 1/2. Vou fazer conta não, tá? Vou só deixar aqui. No caso aqui vai dar menos 2, né? E vai dar menos 3/2. Bom, então esse aqui seria, né, com a minha parte superior sendo um racional, né? Vai me gerar um número com essa forma. Como eu falei, né, aqui não é entender o sentido, e sim visualizar que a gente pode escrever os números binomiais, não necessariamente só com os naturais. Né? A questão do que significa, aí é outra coisa. Tá? Outro exemplo que ele colocou aqui é o menos 5,4, né? Então, nosso número menos 5,4, ele vai ser 1 sobre 4 fatorial. Aí aqui o nosso n é menos 5, né? Então vai ser menos 5. Aqui menos 5 menos 1, né? No caso vai dar menos 6. E o último termo deixa eu só conferir aqui, é o n menos p mais 1. Então, no caso, o meu n, menos 5, menos p, que é 4, que eu tenho como fração, mas não é, né? Mais 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre 4 fatorial, menos 5, menos 6, até menos 8, né? Então, vamos escrever todo mundo, menos 7, menos 8. Ou seja, não sei se faz sentido, assim, né? Não sei se tem contexto para isso, mas, assim, que a gente pode fazer a conta, pode, né? Essa é a intenção. E o último caso que ele exibe, né, é o caso onde a parte superior é menor do que a inferior. Né? Com isso, a gente pode dizer o que está acontecendo no triângulo, né? Por que a gente não escreve o triângulo completo, né? Como uma matriz, né? Por exemplo. Aí, escrevendo na nossa expressão, né? Vai ser 1 sobre 5 fatorial. Aí, no caso aqui, vai ser n, que é 3, aí n menos 1, 2. E isso vem até n menos p mais 1. Então, aqui dá menos 2, mais 1 dá menos 1. Né? Ou seja, estendendo o meu produto, significa que ele vai vir até o menos 1. E se ele vem até o menos 1, significa que o zero faz parte do produto. E
se o zero faz parte do produto, significa que esses números binomiais aqui, que a parte superior é menor que a parte inferior, então significa que todos eles vão dar zero, tá? Eu sei que aqui não é uma demonstração, o que eu estou falando é uma extensão do que está acontecendo aqui, né? Mas, de fato, a gente está visualizando, né? Que se eu fizer isso para os demais, de fato, vai zerar. Gente, me dê só um minuto, eu volto já. Muito bem, até o momento tá claro? Tem alguma coisa que mexeu com vocês psicologicamente, que vocês precisam discutir para, sei lá, ficar mais leve? Ou tá tudo ok até o momento? Tudo ok, né? Ok. Agora a gente vai fazer as considerações finais, né? Que só os comentários finais sobre o binômio, que a gente já conhece, inclusive, né? Então, por exemplo, a gente já demonstrou, né, essa ideia esse teorema. Aí a proposição 3 só diz o seguinte, né? Cada termo do meu binômio, eu tenho n mais um elementos. Né? A consequência disso é do próprio triângulo. O triângulo de Pascal, né, ele possui sempre uma linha a mais. Então, deixa eu escrever novamente aqui. Então, o nosso triângulo, no caso, escrevendo numericamente. Não, eu vou escrever assim. Isso aqui seria a linha zero, né? Então, a linha um tem dois elementos, a linha 2 tem três elementos, ou seja, isso é uma característica do próprio triângulo de Pascal, tá? Por exemplo, se eu elevo a 3, né, se eu faço x mais a terceira, então os coeficientes que vão aparecer são exatamente essas da terceira linha que eu estou escrevendo, que vocês estão vendo. E como ele varia do 3,0 até o 3,3, então ele tem sempre o termo a mais. Né? Do 1 ao 3 são três elementos, né? Esse termo que aparece o zero seria o quarto elemento, ou seja, é sempre um a mais. Então essa é a primeira informação aqui que ele dá na proposição, e de fato, isso é óbvio, né? Isso aqui, sei lá, uma consequência do próprio triângulo. Esse número, ele é da enésima linha do triângulo de Pascal, de fato, né? Esse termo aqui superior é quem determina a linha. Né? Então, aqui é a primeira linha, né? Meu n está sendo 1, a linha 2, o n está sendo 2, o 3 está sendo a linha 3. E aqui, como é um n, então ele é um termo da enésima linha, né? Ou seja, também é uma informação que vem do triângulo. E o termo de ordem k mais 1 é dado por isso aqui. Né? Por quê? Porque a gente conta
quando a gente ordena, o primeiro termo é quando K é zero. O segundo termo é quando K é 1. Então, o termo de ordem K mais 1 é quando esse cara é K, né? Ou seja, né, esse aqui é de fato de ordem K mais 1. E para a gente encerrar essa discussão de hoje, né, que está bem antecipado comparado com o que eu imaginei que ia gastar de tempo, a gente vai só resolver esse exemplo 1, né? Aqui, a gente vai abrir aqui a discussão. E o exemplo 2, vocês pensam, e na próxima aula que for de exercício, né, eu fico devendo um dos dois exemplos, ou três ou quatro, e esse exemplo. Caso ninguém consiga, tá? Aí a contagem recursiva a gente não faz aqui, porque vocês vão ver isso em FMC. Vocês vão pegar esses conceitos que a gente estudou em análise combinatória e lá vai aplicar contagem recursiva, né? Então, o que é contar recursivamente, só a nível de comentário? É uma fórmula que você desenvolve que, dado um termo, você sabe como definir o próximo, né? Então, isso é um pouco do que a programação faz, né? Você define, sei lá, começa a definir alguns termos, então você vê um padrão, não da forma geral, e sim dado como uma fórmula para gerar o próximo, e você bota o computador para fazer um looping aí, ele vai gerar vários, né? Então, assim que a coisa funciona. Então, tá. Vamos ver aqui. Eu quero determinar o coeficiente de x ao quadrado nesse desenvolvimento aqui do binômio. Veja que aqui no desenvolvimento tem um polinômio, né, e tem uma fração aqui, onde o denominador é um polinômio. Ou seja, os termos do binômio aqui, né, eles estão sendo cancelados, né, por algumas quantidades de x do numerador e denominador, né? Então, primeiro eu tenho que saber onde é que vai aparecer esse x ao quadrado nesse desenvolvimento. E depois ver quem é seu coeficiente. Então, vamos à ideia desse exemplo. Deixa eu só pegar o número dele, é o exemplo 5. Tá? Então, vamos aqui ao exemplo 5. Então, o exemplo 5, que é o coeficiente aqui do x ao quadrado no desenvolvimento, né? X ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado a nona. Bom, então o que a gente sabe, né? Na proposição que a gente fez a leitura aqui, proposição 3, se eu não me engano, né, que ele faz referência ao teorema 5, ele diz o seguinte: o termo de ordem K mais 1 é o termo nk a elevado a k, x elevado a n menos k, se eu estiver desenvolvendo isso aqui, né? X mais a elevado a n. Tá, então, primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Saber qual é a ordem para esse caso aqui. Ou seja, o termo de ordem K mais 1, que eu não sei quem é, vai ser 9 é o meu n, né? Que é 9. O K a gente vai descobrir. Meu A é menos 1 meio, ou 1 sobre x ao quadrado elevado a k vezes meu x, né, no caso x ao cubo, elevado a 9 menos k. Aí o que eu quero? Saber qual é o k gerado
Na verdade, qual é o K que gera x ao quadrado aqui. Então, vamos desenvolver isso, né? A gente vai desenvolver isso aqui. Bom, aqui eu tenho menos 1 elevado a K. Aí eu não sei se K é par ou ímpar. Então, eu vou escrever simplesmente assim, menos 1 elevado a K, vezes 1 sobre x elevado a 2, né, e tudo isso elevado a K, vezes aplicando aqui propriedade de potências, né, isso aqui vai ser o produto dos expoentes, né? Potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes, né? Isso falando de uma forma bem simples, né? Isso aqui, veja que aqui eu meio que ignorei aqui, quando eu escrevi essa parcela aqui embaixo, eu dei uma ignorada aqui nesse termo. Por que eu ignorei ele? Porque o que eu estou interessado inicialmente é no K, né? Depois que eu encontrar ele, eu substituo aqui, eu sei quem é meu coeficiente, que na verdade é isso aqui que ele está pedindo. É isso aqui que ele está pedindo. E eu preciso do K. E o K eu encontro assim, né? Isso aqui tem que dar x ao quadrado. Tá, então, essa expressão toda tem que dar x ao quadrado. Tá. Então, desenvolvendo isso aqui, vai ficar menos 1 elevado a k, vezes x elevado a 2, menos 2, desculpe, também elevado a k, vezes x a... Aqui eu posso desenvolver, né? Vai dar 27 menos 3k. Isso aqui é o meu expoente. Ok. Então, agora isso aqui vai ficar menos 1 elevado a k. Aqui vai ficar x elevado a menos 2k, vezes x elevado a... Bom, aqui... esse menos 1, eu lembrei de uma coisa que a gente pode fazer. Esse menos 1k aqui, eu posso jogar ele aqui para o meu coeficiente. Tá? Porque se ele for negativo, o sinal vai aparecer antes do meu coeficiente. Então, por hora, eu também vou ignorar ele. Tá? Então, deixa eu tirar ele aqui. No caso, o meu coeficiente vai ser, né, o coeficiente que a gente está procurando. Vai ser menos 1 elevado a k vezes o número binomial 9k. 9, né, e k. Ok, então aqui vai ficar x, conserva a base e soma os expoentes, né? Então aqui eu já vou somar esse cara com esse, vai ficar menos 5k mais 27. Isso aqui igual a x ao quadrado, né? Para que essa igualdade aconteça, eu já tenho que as bases são idênticas, consequentemente os expoentes têm que ser idênticos, né? E isso vai fazer com que eu chegue nisso aqui. Já vou passando isso aqui para o outro lado, né? 2 menos 27, que dá menos 25. De fato, o K tem que ser 5. Ok, encontrado o K, né? Ou seja, é a minha sexta parcela no desenvolvimento, né, desse binômio. E o meu número vai ser esse, né? O que ele está pedindo. Então, vai ser menos 1 elevado a 5, né, 9, 5 a 5. E isso aqui vai dar negativo, né? Então, aqui eu não vou desenvolver. Só sei que esse cara aqui é meu coeficiente. E é isso.
Ok. Aí, como eu falei, né? Esse exemplo 2 aqui eu fico devendo para a próxima aula. Próxima aula a gente vai resolver os exercícios. São poucos, né? Só são 4 exercícios. E depois que a gente resolver, eu passo a atividade para vocês. Bom, e com isso eu encerro aqui esse encontro de hoje. Eu vou só interromper aqui a gravação e só fazer alguns comentários.